Processo de socialização. O indivíduo ele é um ser social e a formação da sua personalidade, que é a totalidade daquilo que somos, nos dá uma representação, um papel na sociedade que influencia nossas ações, que são o quê? A conduta que nós temos. E nossa conduta ela é produto da socialização. Então, o homem depende de interação, por necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama o seu próximo, de exigir melhores condições de vida, bem como de melhorar o seu ambiente externo, de expressar seus desejos e vontades. E o que se tem dentro da processo de socialização, que influencia, na formação da nossa personalidade, é a cultura, que tem suas regras, padrões, crenças, valores, identidades muito diferenciadas. Todo mundo vai construindo essas identidades diferenciadas e nós encontramos dentro da cultura identidades diferentes. O intercâmbio entre indivíduos, grupos e sociedade. O uso da linguagem, cultural, que possui símbolos diferentes e reprodução no contexto cultural, do contexto cultural também de forma diferente. O indivíduo cria e mantém sua cultura presente na sociedade. O homem pensa e age dentro do seu ciclo de cultura. Então, a personalidade ela é formada dentro de uma socialização, no qual o homem vai pensar e agir dentro de um ciclo de cultura. Então, o homem ele é um sujeito ativo na cultura. E, ao mesmo tempo, existe uma herança social que nós passamos de geração para geração. Existem 3 agentes socializadores que vão influenciar no nosso processo de organização da personalidade, que é a família, a escola e os meios de comunicação. No caso, os meios de comunicação, hoje nós podemos colocar as redes sociais, que são as maiores influenciadoras hoje. E a socialização, ela tem 3 momentos. A socialização primária, que vai ocorrer na infância, com os agentes socializadores básicos, que são os pais, a família, a escola também, porque você vai para a escola pequeno e ali tem uma construção de relações, e isso vai exercer influência na formação da personalidade social. A socialização secundária, que ocorre na vida adulta, que influencia na personalidade relativamente formada. Então, você chega a essa fase da socialização secundária com a personalidade relativamente formada, porque você já passou pelo processo da socialização primária. Então, assim, existe estabilidade em alguns comportamentos. Existe também, a pessoa também pode passar por abalos estruturais, ou seja, passar por uma determinada circunstância que vai o abalar e vai fazer com que ele mude o comportamento diante de algumas situações. E a socialização secundária, na qual nós já somos adultos, nós influenciamos grupos, no caso grupos de trabalho, e também sofremos influência principalmente do grupo de trabalho, porque assim, na fase adulta, o lugar e o ambiente no qual o adulto vai mais permanecer e construir, e construir-se socialmente vai ser o trabalho. E a socialização terciária que ocorre na velhice. O indivíduo pode sofrer crises pessoais na velhice, haja visto que o mundo social do idoso muitas vezes se torna restrito e monótono. Sem falar que o idoso ele passa por uma construção de socialização primária e secundária diferente da que se está vivenciando quando ele chega na velhice. Então, por exemplo, os idosos de hoje, eles sofrem um pouco com crises pessoais a respeito do contexto, da cultura, do que se vivencia hoje, do que eles aprenderam antes e o que está sendo aprendido hoje. E isso
eles podem passar por um processo de dessocialização, até porque nem todo mundo tem essa empatia de conviver com o idoso. E aí tende mais a isolá-lo, que não vê ele como um agente produtivo dentro da sociedade, como alguém produtivo para produzir, para trabalhar, para influenciar, para acrescentar. Então ele é dessocializado e muitas vezes isolado. Mas o que pode acontecer, que nós podemos pensar na possibilidade, é que eles podem passar por um processo de aprendizagem social e passar por uma ressocialização. Lembrando que eu não posso exigir de um idoso uma complexidade cognitiva igual de um adulto, de um jovem. Então, tem que ter esse olhar também. E assim, nós temos papéis sociais. Nossa personalidade, ela permite nós termos papéis sociais dentro da nossa sociedade. Eu, como filha, tenho um papel social. Como professora, eu tenho outro. Como psicóloga de um CRAS, eu tenho outro. E o que vai influenciar o meu papel social é justamente toda essa construção de normas, regras, a cultura, que vai influenciar em quem eu sou. Mas, geralmente, o papel social, ele constrói uma expectativa do que as pessoas têm sobre nós. Então, assim, se eu assumo um papel de filha, muitas vezes, dentro da família, todos têm uma perspectiva e esperam um comportamento determinado de ser filha. A mesma coisa de você ir trabalhar como psicólogo em alguma instituição, todos lá vão esperar de você um papel social e muitas vezes essa visão que eles esperam, né? Essa expectativa que esperam de como é um psicólogo dentro daquela tal instituição, vai ser influenciado pela percepção que a pessoa tem do que é ser um psicólogo. Lembrando que o papel social tem a subjetividade de cada um, pois cada indivíduo assume os papéis de modo mais ou menos fiéis aos modelos vigentes na sociedade. Então, assim, nós temos nossa subjetividade, nosso papel social. Nós não temos como exercer ele conforme é exigido, porque, assim, eu digo, para ser psicólogo, você tem sua subjetividade como ser humano. E você vai possuir algumas características que as pessoas julgam que o que é ser psicólogo, ou seja, os modelos vigentes dentro da sociedade do que é ser um psicólogo. Mas não podemos descaracterizar a subjetividade da pessoa que assume essa profissão. Objetividade e subjetividade configura-se como um processo dialético de desenvolvimento da configuração social dinâmica e está em constante interação na vida do indivíduo. Como um ser histórico capaz de promover transformações sociais, visto que o desempenho do papel nunca é solitário. Ou seja, objetividade é o que a pessoa vê você fazendo, o seu comportamento. Então, ou seja, a gente estava falando sobre o papel de ser psicólogo e a expectativa que os outros têm de ser psicólogo. Então, assim, para as pessoas verem, você apresenta um comportamento objetivo, de estar ali executando, atendendo, orientando. Isso é objetividade. Mas por trás dessa objetividade, pelo seu jeito de orientar algum paciente por alguma circunstância, de você lidar com a situação, de você agir em grupos, por aí tem uma subjetividade sua. Então, a objetividade é o comportamento externado. E a subjetividade é o que está por trás do seu comportamento, o que faz você agir assim. E a objetividade e a subjetividade eles são dialéticos, eles têm uma relação. E assim, o nosso papel social, ele está implícito à identidade social que nós temos, que, na verdade, eu acho que já falei com vocês, que a nossa identidade social, ela se sobressai, ela aparece quando nós fazemos a pergunta, quem sou eu? Então, daí, você constrói e se apresenta como você é. Então, a pergunta quem sou eu traz à tona a representação da nossa identidade, que é produzida a partir das relações que mantemos com os outros.
E essa identidade social, esse papel social que nós temos, traz uma consciência de nós dentro da sociedade. E a partir do momento em que eu conheço o outro e reconheço a mim mesma como um ser único e particular, é essa relação que nós temos dia a dia. Ou seja, nós temos um papel social dentro de uma instituição para ser psicólogo. Dentro desse papel, eu tenho minha identidade, que é construída com quem eu fui e quem eu sou construída a cada dia. E nesse processo é como eu reconheço o outro e vejo o outro. E lembrando que a identidade é algo mutável e permanente transformação. E dentro dessa mudança mutável da identidade, algumas pessoas podem passar por uma crise de identidade e às vezes ser resiliente para passar por esse momento ou não. Então, nossa identidade ela também sofre constantemente influência no nosso dia a dia dessa relação que nós reconhecemos o outro nos reconhece, no qual nós botamos um sentido único e particular nas coisas, nos objetos, nas relações. Isso vai influenciando também em nós, ok?